Pessoal, bom dia. Estamos aqui, deixa eu olhar o horário aqui, 8h45, pontualmente, para iniciar o painel relativo à tributação e contabilidade, com discussões acerca dos pronunciamentos do CPC e as normas relativas na tributação das convergências com o IFRS. É um tema complexo, é um tema que realmente, para a gente que atua na área do imposto de renda, nos é caro. Porém, estamos aqui com os maiores especialistas na área. Eu queria já saudar a mesa com o professor Eliseu Martins, o Dr. Silvio Teles, Carlos Alberto Iacia, o Dr. Roberto Haddad, o secretário Vitor. Agradecer à BDF a oportunidade de fazer parte desse evento, desse corpo. Esses 3 dias foram muito preciosos para a discussão na área tributária, na área do direito tributário, com especialistas na área tributária. Isso é importante para o Rio de Janeiro, é importante para a Receita Federal. Eu sou auditora fiscal há 25 anos, já atuei na área do comércio exterior e atuo há 20 anos no imposto de renda. Para a gente, trabalho em delegacia de julgamento. Delegacia de julgamento é uma área da Receita Federal que lida com os processos administrativos, o contencioso administrativo. Foi muito falado aqui sobre litigância, sobre contencioso, sobre 3,3 trilhões em estoque no contencioso tributário de todas as esferas, tanto União, Estado, município, procuradorias, enfim. Temos um desafio grande. No caso das DRJs, mais especificamente, o estoque é mais modesto. Então, se separar as janelas, no caso das DRJs, que são 14 no Brasil, o estoque no contencioso é 185 bilhões. Sendo que a DRJ que eu atuo, que exerço a função hoje de delegada, além de ser auditora fiscal e estar no mandato de julgadora, a DRJ Rio de Janeiro já trabalhou nos últimos 2 anos quase 200 bilhões em crédito tributário. É uma delegacia com 19 turmas, uma delegacia muito atuante na área do imposto de renda, uma tradição muito grande no imposto de renda. São 10 turmas de imposto de renda de pessoa jurídica. Então, apesar do painel ser muito complexo, eu trouxe algumas questões para debate entre os palestrantes, que é o nosso dia a dia, é o dia a dia das discussões no julgamento. E o que a gente tem prezado muito dentro da delegacia de julgamento, pelo menos lá do Rio de Janeiro, que eu fico à vontade de falar, porque é lá que eu atuo, é justamente que esses processos complexos, apesar da gente saber da dificuldade que é tratar um processo complexo, que o contribuinte tenha a resposta de uma forma rápida, que esses processos não fiquem se acumulando no estoque do contencioso. Então, tanto o idoso, que precisa da sua resposta de uma restituição, quanto o grande contribuinte, que também precisa saber como é que vai ser aquele planejamento dele, está correto, não está correto, aquela situação que ele foi autuado, aquela multa que às vezes ultrapassa a própria situação dele, do operacional dele. Então, isso a gente procura preservar e dar as respostas rápidas. Eu brinquei agora com a Marta, dizendo que ali do outro lado é a tributação da nuvem, é a contabilidade Nutella, a tributação Nutella. E aqui a gente está com o pessoal da contabilidade raiz, né? Então, eu fico feliz de fazer parte desse momento. Agradeço a Daniele aqui, em nome da BDF, agradeço a oportunidade que me deram de conduzir esse painel. É uma honra muito grande fazer parte dessa... Acho que é mais do que um evento, é um festejo ao direito, é um festejo à tributação, é um festejo ao direito tributário. É importante que estejamos aqui, é importante que tenhamos evento desse porte, é importante que a DRJ também no Rio de Janeiro faça esses eventos. É importante para todos nós que estejamos juntos, fisco, contribuinte, essa união entre as pessoas, porque a Receita é uma instituição, mas ela é feita de pessoas, onde eu tenho muito orgulho de trabalhar, eu tenho muito orgulho do que eu faço, eu tenho muito orgulho de ser servidora pública. Meus avós vieram da perseguição nazista e migraram para o Brasil e foram muito bem recebidos, e é o mínimo que eu tenho que fazer pelo meu país, é poder servi-lo da melhor forma. E aqui nesse papel, como chair, hoje é uma honra muito grande estar.
eu estou servindo meu país e eu fico muito feliz com isso e com certeza teremos um ótimo painel e um ótimo evento. Vou controlar o horário aqui tudo direitinho, podem ficar tranquilos aí. Vou começar apresentando os professores que realmente, assim, quando eu fui convidada, eu achei que eu ia falar sobre o novo CPC, eu não tinha ideia que eu ia falar sobre a questão contábil, né? Estava de férias, minha substituta ligou, André, estou te chamando na BDF para falar sobre CPC. Eu falei, tá bom, tranquilo, processo, vivo isso. Mas quando me aparece, eu falei, aí a Dani, não, Andréia, não é o novo CPC, não tem nada disso, é a questão contábil. Aí o Tom, você aceitou? Eu falei, aceitei. Vamos lá, vamos no desafio. E a gente está aí. Estou aí. Eu queria muito agradecer a oportunidade. A gente vai discutir. Aí eu vou só apresentar o primeiro aqui em pé. Aliás, eu fiquei em pé para não bater em nenhum deles antes de começar o evento, porque eu gesticulo muito, então eu resolvi ficar em pé. Peço desculpas aí de não estar com os senhores, mas já vou para aí. Queria só apresentar o currículo do professor Eliseu e já parto para aí. O professor Eliseu, ele me passou aqui, professor emérito das FEAS da USP, São Paulo, Ribeirão Preto, diretor da CVM 2 vezes, autor e parecerista contábil. Foi o que ele me passou, mas tem mais coisas aí, mas foi o que ele me passou. E eu gostaria, então, de começar com o professor Eliseu, com a parte de... Deixa-me ver... Qual é a primeira? Agora, tanto papel aqui. IFRS 16 e os impactos à luz da essência sobre a forma, não é isso? Vamos lá, muito obrigada. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui. O tema realmente é esse, que eu fiquei com medo, né? De repente me pediram um tema, eu preparei outra coisa. Mas... discutir então essa história da essência sobre a forma, né? Ao invés de falar só da essência sobre a forma com relação aos IFRS 16 ou CPC 06 novo, de arrendamentos, aluguéis, parcerias, etc., eu queria voltar um pouquinho atrás e comentar sobre a origem dessa história da essência sobre a forma, porque acho que ajuda a gente a entender melhor a aplicação dessa expressão. A contabilidade, que foi criada há mais ou menos uns 1000 anos atrás, né, 500 anos antes do Luca Paciolo, foi criada para fins gerenciais. Foi para efeito de controle, de mensuração dos resultados, etc. E no século XVII é que ela é parcialmente roubada dos gestores e passa pelo Código Comercial francês a ser um instrumento de defesa do credor. A lei francesa, pela primeira vez, coloca a contabilidade, coloca para proteção ao credor. E responsabilizando com os bens pessoais aquele que produzisse qualquer dano a terceiros em função de qualquer superavaliação de ativo ou subavaliação de passivo. A contabilidade, que já era um pouco, já vinha com a característica de prudência por parte dos gestores, passa aí a começar a assumir um certo ar de conservadorismo por, vou dizer, defesa própria. É melhor eu ser conservador do que correr o risco de ter que arcar com meus bens pessoais por causa de um problema dessa superavaliação de ativo ou subavaliação de passivo. Essa filosofia de proteção ao credor, ela se espalha pela Europa continental, primeiro pela Europa Latina, e depois, uns 50 anos depois, ela vai para o mundo germânico, dentro da mesma linha na lei para proteção ao credor, só que os alemães, em 1820, além de introduzir no Código Comercial, também introduzem no Código Criminal, que, além dos prejuízos a terceiros, né, e lá vai faz tempo, né? Não é coisa muito recente. O que fez da contabilidade germânica um mundo ainda muito mais conservador. Quem aqui tiver experiência com contabilidade de alemães, de austríacos, de suíços, sabe o quão conservadores eles são, porque é uma questão de defesa própria, acima de tudo, né? Muito bem. Os ingleses, americanos, saxônicos mantiveram durante esse tempo todo a figura de que a boa contabilidade é aquela que é boa para os gestores. Se os credores querem essa contabilidade, é essa que nós vamos lá, mas esta é a boa. Até a Revolução Industrial. Quando chega a Revolução Industrial, o que acaba acontecendo? Na Europa continental, o crescimento das
indústrias, né? O surgimento, o crescimento das grandes indústrias, a acumulação de capital e a transferência de quem tinha para quem precisava do dinheiro continuou e foi mais fortemente ainda exercida pela intermediação bancária. Então, os bancos continuaram ainda sendo mais donos, então, da contabilidade como instrumento de proteção. Diz, olha, o balanço tem que ser o seguinte, a empresa tem que valer mais do que o patrimônio líquido contábil. Então, dá um jeito de nunca deixar acontecer o contrário, senão você vai ser penalizado. Só que no mundo da Inglaterra e depois dos Estados Unidos, a Revolução Industrial se faz com uma modelagem econômica diferente. O grosso do crescimento das indústrias na Inglaterra, originalmente, se dá por uma captação direta das empresas junto aos poupadores, por meio das sociedades por ações. Os bancos também estão lá, participam, mas eles participam numa proporção bem menor. Então, este mundo vamos dizer, crescimento, fortalecimento das sociedades anônimas, criou uma mudança na contabilidade inglesa monumental. Por quê? Porque o balanço era a única forma de se comunicar com o mercado, para cativar investidor e depois para prestar contas ao investidor e ajudar a criar o mercado secundário. Os bancos tinham um relacionamento muito direto e forte com todos os seus clientes, e eles precisavam, então, conversar com os clientes para saber do balanço, e eles se valiam muito daquilo que a gente chama de notas explicativas auriculares. Vocês pensam que só existem embargos auriculares? Também na contabilidade já se teve muito. As notas explicativas... Bom, a nota explicativa do Brasil é de 76, só que também não, né? Até então não existia obrigação delas. Mas por quê? O gerente do banco é que sentava com o seu comerciante, industrial, seja quem for, com ou sem o seu contador, e começa ali a perguntar como é que você está fazendo provisão, como é que você faz depreciação, como é que você reconhece a receita, como é que você reconhece suas despesas, como é que você avalia, atualiza seu passivo financeiro, etc. E o gerente vai anotando e ele é que vai transformando as notas explicativas em algo escrito, rascunhado para efeito do processo decisório depois do crédito. Repare que no mundo de sociedade por ações não tem jeito. O balanço é a única forma de comunicação, mas não dá para chamar, né, para as notas auriculares. Elas têm que passar a ser escritas, nascem as notas explicativas por escrito. Cria-se a figura forte do auditor independente para aumentar a credibilidade junto aos investidores. E começa o empresário, começa o contador a mudar. Eu acho que uma boa contabilidade é aquela que é boa para os investidores. Então, e começa a predominar nesse mundo a figura do investidor como sendo o grande usuário das informações contábeis. E com isso vão acontecendo uma porção de mudanças. Por exemplo, contrato a longo prazo. Alemão até hoje só contabiliza lucro quando termina o contrato. Não tem esse negócio de apurar lucro durante a execução. O conservadorismo impede completamente. Uma empresa por ações, complicado, né? Fica 3 anos esperando lucro para depois, quando dá o lucro, não é o lucro do terceiro ano, é o lucro acumulado de 3 anos, reconhecido quando a obra é terminada. Então, não, de jeito nenhum, não pode. Então, várias coisas na contabilidade vão se transformando porque a visão dos ingleses era com relação ao investidor. E uma comunicação que tinha que ser feita via balanço mais as suas notas. Naquela época não tinha, né? As APIMECs, as reuniões de APIMEC, as discussões diretas com a empresa. Mas acontece o seguinte, né? Safadezas, sacanagens não são brasileiras e não são de agora. Né? Então, no mercado inglês começou a acontecer algumas coisas. A empresa quebra com um balanço muito bonito. Aí, quando se descobre por quê? Ela tinha aumentado as vendas, mas estava vendendo para as irmãzinhas, que estavam estocando e não conseguiam vender. As filhas pagavam porque tomavam dinheiro emprestado com o aval do controlador, com o aval da empresa mãe, aí pagava aqui. Então, o balanço da empresa aberta, uma beleza, vendendo, recebendo direitinho, crescendo, tendo lucro, etc. Mas o conjunto ia super mal. Um dia quebra alguém, vai a empresa com balanço bonito, faz parte né? Vai para o beleléu, e o mercado então se assusta com balanços bons, logo depois sendo balanço de empresas em processo falimentar. E isso é um choque, isso causa um estresse no mercado acionário, isso reduz fortemente, né, a vontade de investir, custo de capital próprio aumenta terrivelmente, aquela confusão. E como toda crise, quem consegue ser o esperto e sair na frente se dá bem.
E outra coisa, não tendo regras, cada um cria as suas. O problema é que quando você começa a dar muita regra, é que os que têm boa criatividade, que têm coisas melhores para fazer, se veem com dificuldade de fazer coisas diferentes. Naquela época não tinha regras amarradas assim. Alguém lá muito esperto resolve ir ao mercado e dizer o seguinte: olha, eu tenho um balanço diferente, tenho um balanço novo aqui. Esse balanço aqui é de todo o grupo meu, incluindo a mãe e todas as filhas, como se ao invés de N pessoas jurídicas fosse um só. Então, quando eu junto isso tudo, eu elimino as transações entre as empresas, compra e venda, receita, despesa, elimino contas a receber entre uma e outra. Então, gente, este balanço aqui, tal do balanço consolidado, é criado numa crise, se apresenta e é dito o seguinte: olha, aqui, quando é venda para terceiro. Porque todo mundo que está aqui dentro, as transações internas estão eliminadas. O que eu tenho a receber é contra terceiros. Então, aumenta-se a credibilidade, restaura-se bastante a credibilidade, é uma mudança fenomenal na contabilidade. Mais do que tudo que tinha acontecido até então. Por quê? Porque o balanço consolidado, ele traz a quebra de dois paradigmas que mudam a essência da contabilidade. Primeiro, veja, precisa ter muita imaginação. Eu estou fazendo o balanço de uma entidade que não é uma entidade jurídica. Eu estou abandonando o conceito de entidade jurídica e substituindo pelo conceito de entidade econômica. Não faz muito tempo eu falei numa sala de aula para os jovens lá: olha, esse balanço aqui não tem CGC. Aí todo mundo me perguntou: o que é CGC? Oh, desculpa, CNPJ. É fruta dos cabelos. Tem alguns aqui que sabem. Veja que é uma quebra de paradigma fenomenal. Você não tem a figura da pessoa jurídica, é uma entidade. Alemão é óbvio, não aceita balanço consolidado, só foi aceitar o Brasil que copiou as regras americanas e introduziu o balanço consolidado. Quando entrou em vigência a lei em 78, os alemães falaram em razão, né? É correto? É um negócio interessante. Mas é uma quebra, substituição do conceito de entidade jurídica pelo de entidade econômica. E uma outra grande quebra de paradigma. Quando a empresa A pega os ativos e passivos da empresa B, não são ativos e passivos de propriedade de A. Até então, mesmo os ingleses e americanos, propriedade jurídica era a posição, ponto, no qual não podia reconhecer ativos. Quando eu trago ativos de baixo para cima, o conceito de propriedade jurídica morreu. Não tem jeito. Eu tenho que substituir. Substituo pelo conceito de controle. Eu trago os ativos e passivos, porque eu os controlo, das minhas filhas todas. Eu trago as receitas e despesas todas dela, porque eu as controlo. O que eu trago em excesso, depois ajusto lá no balanço consolidado, na participação da minoria, está muito bem. Mas reparem dois conceitos fundamentais da contabilidade. Entidade econômica começa a prevalecer. Controles prevalecem sobre a propriedade. Essa história de que o controle prevalece sobre a propriedade, num segundo momento, leva o quê? A história do leasing financeiro. Já que eu estou fazendo o balanço consolidado, repare, a liberdade no consolidado é muito maior do que no balanço individual. Já que eu estou só fazendo estou fazendo o balanço consolidado e levando ao mercado, eu vou fazer o seguinte: eu tenho uma porção de arrendamento, sou arrendatário de uma porção de bens que no fundo são meus, eu os controlo e além de serem do meu controle, logo eles vão passar a ser da minha propriedade jurídica, porque eu, ao ver o valor residual, vou ficar com eles, etc. Então já vou incorporar no consolidado, no ativo, os bens que estão comigo, sob meu controle, sob essa forma de arrendamento. Passo seguinte: por que não levar também para o individual? Passo subsequente: por que eu não usar esta história de que é mais importante eu mostrar a essência econômica que perfaz o patrimônio como um todo e as suas mutações, e fazendo com que esta essência econômica prevaleça sobre a forma jurídica, se os dois não baterem, e a gente espera que essas diferenças sejam mínimas, e queremos então que esta essência econômica seja fundamento, porque eu preciso mostrar para os investidores, no fundo, é a essência econômica do conglomerado, do avanço do conglomerado, do crescimento do conglomerado. Aí, então, fortalece totalmente esta figura da essência sobre a forma, que paulatinamente vai sendo levada, no caso dos ingleses, para os balanços individuais também. Então, reparem que esta figura de essência sobre a forma, ela nasceu e depois, em 1973,
quando os americanos... Já está um problema no mundo inteiro. Os latinos perderam a contabilidade para o fisco. Os germânicos continuam com a proteção ao credor. Os ingleses com a contabilidade para o investidor, aquela baderna, aquela confusão, começa a doer no bolso das transnacionais, está na hora de fazer a convergência. Além disso, os americanos e ingleses, que nunca tiveram norma contábil na lei, as normas contábeis são feitas pelos próprios contadores, o Congresso, o pessoal reclama que a contabilidade sendo feita pelos contadores Chartered Accountants da Inglaterra e os Certified Public Accountants dos Estados Unidos, estava um pouco viesada, porque os contadores e os auditores que fazem as normas estão sendo pagos pelas empresas. E o mercado reclama, daí o americano vai lá e diz, tá bom, então tira dos contadores, cria-se o FASB, onde tem contador, tem auditor, tem professor, tem investidor, tem representante de bolsa, tem todo mundo, e lá sai uma contabilidade mais democrática. Quando nasce em 73 o FASB, para a contabilidade americana, e com o poder dos Estados Unidos, e cria um órgão profissional, com mais de 100 empregados, milhões de dólares já de orçamento inicial, os europeus ficaram apavorados, dizendo, espera aí, os americanos não estão querendo normatizar só a contabilidade americana, não. Eles estão querendo criar uma contabilidade que vai ser esta que nós queremos que seja a única no mundo, porque está custando muito dinheiro ter contabilidades diferentes. Está sendo muito arriscado fazer investimento de um país no outro, comprar empresas, emprestar dinheiro com balanços, com regras diferentes. Então, esta necessidade de ter a homogeneidade, uma tentativa de homogeneidade, e os americanos, daí os europeus se unem rapidamente e assim, de birra. 15 dias antes da formalização do FASB, eles criam o IASB. Aí já bota o nome International, né? Dos americanos é doméstico, o nosso é internacional. Só que daí juntam-se esses países todos, principalmente os europeus, né? Criam o tal do IASC, que depois virou IASB. Então, mas e agora? Agora nós somos juntos aqui, né? A França liderando os latinos, a Alemanha liderando os germânicos e a Inglaterra liderando os anglo-saxônicos. E agora, qual das contabilidades? Não teve dúvida nenhuma. A latina fiscal não podia ser. Os germânicos abrem mão. A nossa é conservadora demais, não dá para acreditar muito nesses balanços para fins. Se você não tiver essas conversas mais próximas para saber o quão conservador é o balanço, e predomina, então, é adotado pelo IASB o seguinte: a contabilidade internacional tem que ser baseada na filosofia inglesa da essência sobre a forma. Uma contabilidade que tem por objetivo procurar mostrar para... E veja que o primeiro grande objetivo destas normas é investidor. É investidor. O credor vem meio a reboque. Eu tenho um problema das relações jurídicas, eu tenho crédito junto a qual pessoa jurídica, então o investidor está sendo mais considerado. E o que acaba acontecendo, então? As normas internacionais vêm carregadas desta figura de essência. Tanto que, para encerrar, já recebi 3 vezes aqui o aviso de tempo esgotado, né? Mas também bota professor para falar em primeiro lugar, não para. Professor de política não pode ver o microfone, entendeu? É um negócio danado. Aí, então, o que vem? Como é que eu interpreto as normas? E no caso aqui, então, da norma nova de arrendamento, né? A norma nova de arrendamento diz o seguinte: olha, sabe o que é que cuida essa norma? É quando existe um contrato que contém um arrendamento, e arrendamento aqui entenda-se, pode ser arrendamento, a forma não interessa. Pode chamar de parceria, pode chamar de aluguel, pode chamar de direito de exploração. Você dê o nome que quiser, isso não interessa. Dentro da figurinha da essência existe um contrato, existe um ativo. Alguém está controlando o ativo que não é seu. Então, veja bem, o contrato ou contém um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de ativo identificado, não interessa aí, tangível, intangível, etc., por um período de tempo em troca de contraprestações. Se ler isso aqui, não precisa falar, não precisa ler mais nada, praticamente, da norma. A essência está aqui. Olha, tem que estar no ativo um ativo que não é da sua propriedade, desde que ele esteja identificado, desde que o controle sobre ele seja você, quem está se beneficiando da existência dele é você, desde que haja uma obrigação, e a obrigação não precisa ser legal nem contratual expressa, ela pode ser aquele tipo de obrigação, inclusive por compulsão econômica, e eu preciso. Eu
tenho um valor a pagar, há uma definição de valor a pagar, muito bem. Tenho, então, que reconhecer o ativo e, automaticamente, do outro lado, o passivo e tratá-los dali para frente dentro das regras que são dadas aqui, normais de baixa de ativo, da amortização do direito de uso, etc. Substitui-se aquela figura no arrendatário que era reconhecer o próprio avião, o próprio caminhão, o próprio automóvel, e passa a ser tudo mais genericamente por direito de uso, o que facilita a vida em muitos países por causa do problema fiscal. Desaparece aquela figura, né? E dos direitos propriamente dito dos credores, no caso de falência, etc., virem para pegar os bens, então resolve bastante problema dessa natureza. E vem uma série de regras ali. O meu contrato tem prazo de vencimento. O prazo de vencimento é algo a ser considerado, mas não é só. Você pretende realmente continuar usando antes, ou pretende rescindir antes? A realidade econômica tem que prevalecer sobre aquilo que está formalizado, se a realidade e o que está formalizado não fecham integralmente. Veja, essa figura, então, de essência sobre a forma em cima da IFRS 16, na verdade, é a essência sobre a forma sobre todas as outras normas. E no caso específico da IFRS 16, qual é o objetivo? É evidenciar da transparência de ativos que a empresa controla, que não são de sua propriedade, mas dos quais ela está extraindo benefícios, está correto? E que estejam, além de estar sob seu controle, vinculados a ele por um certo prazo, e há uma obrigação de pagar algo por conta disso. Veja que aquilo que era uma chamada contabilidade de contratos, os contratos executórios, contratos a executar, que a gente, como regra, não contabilizava. Eu faço um contrato para comprar uma mercadoria. Bom, enquanto eu tenho um contrato para comprar uma mercadoria, sim, eu tenho um direito e também tenho uma obrigação, mas a obrigação é se eu tiver o direito, etc. Então, o contrato executar eu não contabilizo, por simplicidade. Repare que cada vez mais os tais contratos a executar vão se transformando em obrigações de reconhecimento de ativos e de passivos. E esse CPC é violento. Por quê? Porque ele, apesar de ter esse nome errado de arrendamento, errado porque ele devia ser mais amplo, ele abrange todas as formas de utilização. Nós estamos com problemas enormes, com um monte de empresas da área agrícola que têm as chamadas parcerias agrícolas, que se chamar de arrendamento está tudo ilegal, porque as empresas estrangeiras não podem ter arrendamento de terras brasileiras. Tá certo? Então, disfarça de parceria, o que no fundo é uma forma de aluguel, é uma forma de arrendamento, e aí a contabilidade vem agora, você tem que mostrar a realidade. Então, coloca uma porção de situações daí de mercado muito complicadas. Então, a figura da essência sobre a forma teve esta origem, e a gente precisa se reportar a ela, precisa lembrar disto para a gente interpretar todas as normas contábeis, e especialmente esta que, por ser nova, é que a gente, obviamente, tem menos experiência sobre ela, precisa se debruçar muito mais. Desculpe o excesso. Obrigado.